Neste episódio, vamos ver que a vida de Isaac é um reflexo de Abraão. Isaac também é chamado de Eliú e que ele descobriu o segredo da natureza em discussões com Jó. Vamos ver também como Jacó aprende a Torá e como Rebeca indica qual a mulher certa para se casar. Então, confortem-se. Eu sou Hudson. Sejam bem-vindos para mais um episódio das Lendas dos Judeus. Isaac com os filisteus. A vida de Isaac foi um reflexo fiel da vida de seu pai. Abraão teve que deixar sua terra natal, assim também Isaac. Abraão foi exposto ao risco de perder a esposa, assim também Isaac. Os filisteus tinham inveja de Abraão, assim também de Isaac. Abraão por muito tempo permaneceu sem filhos, assim também Isaac. Abraão gerou um filho piedoso e um filho perverso, assim também Isaac. E finalmente, como no tempo de Abraão, também no tempo de Isaac, a fome caiu sobre a terra. A princípio, Isaac pretendia seguir o exemplo de seu pai e mudar para o Egito. Mas Iá apareceu a ele e disse: Tu és um sacrifício perfeito, sem defeito, e como holocausto é impróprio se for levado fora de um santuário. Então você seria profanado se acontecesse fora da terra santa. Permaneça na terra e esforce-se para cultivá-la. Nesta terra habita o esplendor, e nos próximos dias darei a teus filhos os reinos possuídos por governantes poderosos, primeiro uma parte dele, e o todo no tempo messiânico. Isaac obedeceu à ordem do Criador e se estabeleceu em Gerar. Quando ele percebeu que os habitantes do lugar começaram a ter planos para sua esposa, ele seguiu o exemplo de Abraão e fingiu que ela era sua irmã. O relatório da beleza de Rebeca chegou ao próprio rei. Mas ele estava ciente do grande perigo ao qual se expôs uma vez em uma ocasião semelhante e deixou Isaac e sua esposa intocados. Depois de terem estado em Gerar por 3 meses, Abimeleque notou que a atitude de Isaac, que vivia no pátio externo do palácio real, era a de um marido para com Rebeca. Ele o chamou para prestar contas, dizendo: Pode ter acontecido ao próprio rei levar a mulher que você chama de sua irmã. De fato, Isaac estava sob a suspeita de ter relações ilícitas com Rebeca, pois a princípio as pessoas do lugar não acreditariam que ela fosse sua esposa. Quando Isaac persistiu em sua declaração, Abimeleque enviou seus nobres para buscá-los. Ordenou-lhes que se vestissem com vestes reais e proclamou diante deles enquanto cavalgavam pela cidade: Esses dois são marido e mulher. Aquele que tocar neste homem ou sua esposa certamente será condenado à morte. Depois disso, o rei convidou Isaac para se estabelecer em seus domínios, e designou-lhes campos e vinhedos para cultivo, o melhor que a terra oferecia. Mas Isaac não era egoísta. O dízimo de tudo que possuía ele deu aos pobres de Gerar. Assim, ele foi o primeiro a introduzir a lei do dízimo para os pobres. Assim como seu pai Abraão foi o primeiro a separar de sua fortuna a porção dos sacerdotes. Isaac foi recompensado com colheitas abundantes. A terra rendeu 100 vezes mais do que o esperado, embora o solo fosse estéril e o ano infrutífero. Ele ficou tão rico que as pessoas desejavam ter o esterco das mulas de Isaac, em vez do ouro e da prata de Abimeleque. Mas sua riqueza despertou a inveja dos filisteus, pois é característico dos ímpios que eles invejem seus semelhantes, os bons, e regozijem-se quando veem o mal descer sobre eles. E a inveja traz o ódio em seu rastro, e assim os filisteus primeiro invejaram Isaac e depois o odiaram. Em sua inimizade contra eles pararam os poços que Abraão tinha feito aos seus servos cavarem. Assim, eles quebraram sua aliança com Abraão e foram infiéis. E eles só podem culpar a si mesmos, se forem exterminados mais tarde pelos israelitas. Isaac partiu de Gerar, começou a cavar novamente os poços de água que haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, e o que os filisteus haviam tapado. Sua reverência por seu pai era tão grande que ele até restaurou os nomes pelos quais Abraão havia chamado os poços. Para recompensá-lo por seu respeito filial, o Todo-Poderoso deixou o nome de Isaac inalterado, enquanto seu pai e seu filho tiveram que submeter os novos nomes. Depois de 4 tentativas de conseguir água, Isaac teve sucesso. Ele encontrou o poço de água que seguia os patriarcas. Abraão o obteve depois de 3 escavações. Daí o nome do poço, Beer-seba, o poço das 7 cavas. O mesmo poço que fornecerá água a Jerusalém e seus arredores no tempo messiânico. O sucesso de Isaac com seus poços
serviu apenas para aumentar a inveja dos filisteus, pois ele havia encontrado água em um local muito improvável, e além disso, em um ano de seca. Mas o Criador, Yahweh, cumpre o desejo daqueles que o temem. Assim como Isaac executou a vontade de seu Criador, Yah realizou seu desejo. E Abimeleque, o rei de Gerar, rapidamente viu que o Criador estava do lado de Isaac, pois, para castigá-lo por ter instigado a remoção de Isaac de Gerar, sua casa foi devastada por ladrões durante a noite, e ele próprio foi atingido por lepra. O poço dos filisteus secaram assim que Isaac deixou Gerar, e também as árvores deixaram de produzir seus frutos. Ninguém poderia duvidar de que essas coisas eram o castigo por sua crueldade. Agora Abimeleque implorou a seus amigos, especialmente o administrador de seu reino, para acompanhá-lo até Isaac e ajudá-lo a reconquistar sua amizade. Abimeleque e os filisteus falaram assim a Isaac: Nós nos convencemos de que o esplendor está contigo, e, portanto, desejamos que renoves a aliança que teu pai fez conosco, de que não nos farás nenhum mal, como nós também não faremos a ti. Isaac consentiu. Isso ilustra o caráter dos filisteus de maneira impressionante, pois eles se atribuíram o crédito por não terem feito mal a ele. Isso mostra que eles teriam ficado felizes em infligir dano a ele, pois a alma do ímpio deseja o mal. O lugar em que a aliança foi feita entre Isaac e o filisteu foi chamado Shibá, por duas razões. Porque um juramento foi jurado lá, e como memorial do fato de que mesmo os pagãos são obrigados a observar as 7 leis de Noé. Por todas as maravilhas realizadas pelo Criador para Isaac, e por todo o bem que ele desfrutou ao longo de sua vida, ele deve aos méritos de seu pai. Por seus próprios méritos, ele será recompensado no futuro, no grande dia do julgamento. Isaac redimirá seus descendentes da Geena. Naquele dia, o Todo-Poderoso falará a Abraão: Teus filhos pecaram. E Abraão responderá: Então que sejam exterminados, para que teu nome seja santificado. O Criador voltar-se-á para Jacó, pensando que aquele tanto sofreu ao trazer seu filho à idade adulta, demonstraria mais amor por sua posteridade. Mas Jacó dará a mesma resposta que Abraão. Então o Criador dirá: Os velhos não têm entendimento, e os jovens não têm conselho. Agora irei a Isaac. Isaac, o Criador se dirigirá a ele: Teus filhos pecaram. Pegue a metade dele, e eu ficarei com a outra metade. Os descendentes de Isaac dirão então: Verdadeiramente tu és nosso verdadeiro pai. Mas ele apontará para o Criador e os admoestará: Não dê seus louvores a mim, mas somente ao Criador. Israel, com os olhos voltados para o céu, dirá: Tu, Criador, é nosso Pai, nosso Redentor, desde a eternidade é o teu nome. Foi Isaac, ou como às vezes é chamado, de Eliú, filho de Barachel, quem revelou os maravilhosos mistérios da natureza em suas discussões com Jó. No final do ano de fome, Yahweh apareceu a Isaac e ordenou-lhe que voltasse para Canaã. Isaac fez o que lhe foi ordenado e se estabeleceu em Hebrão. Nessa época, ele enviou seu filho mais novo, Jacó, ao Bet-Hamidrash de Shem e Eber, para estudar a Torá do Criador. Jacó permaneceu lá 32 anos. Quanto a Esaú, recusou-se a aprender e permaneceu na casa de seu pai. A caça era sua única ocupação, e assim como perseguia animais, perseguia homens, procurando capturá-los com astúcia e engano. Em uma de suas expedições de caça, Esaú chegou ao Monte Seir, onde conheceu Judite da família de Ram, e ele a tomou para si como sua esposa, e a trouxe para seu pai em Hebron. 10 anos depois, quando Shem, seu professor, morreu, Jacó voltou para casa, com a idade de 50 anos. Mas 6 anos se passaram, e Rebeca recebeu a alegre notícia de que sua cunhada Adiná, esposa de Labão, que como todas as mulheres de sua casa não tinham filhos até então, havia dado à luz 2 filhas gêmeas, Léa e Raquel. Rebeca, cansada de sua vida, por causa da mulher escolhida por seu filho mais velho, exortou Jacó a não se casar com uma das filhas de Canaã, mas com uma donzela da família de Abraão. Ele assegurou a sua mãe que as palavras de Abraão, ordenando-lhe que não se casasse com nenhuma mulher dos cananeus, estavam gravadas em sua memória, e por esta razão ele ainda era solteiro, embora tivesse atingido a idade de 72 anos. E Esaú, estando por 22 anos a seguir seu exemplo e se casar com uma filha do povo da terra em que viviam. Ele tinha ouvido falar que seu tio Labão tinha filhas e estava decidido a escolher uma delas como esposa. Profundamente comovida com as palavras de seu filho, Rebeca agradeceu e louvou a Iá com as palavras:
Bendito seja Yahweh Elohim, e que seu santo nome seja bendito para todo sempre, que me deu Jacó como filho puro e uma semente santa, porque ele é teu, e tua será sua semente continuamente por todas as gerações para sempre. E quando o espírito de Yahweh veio sobre ela, ela colocou as mãos sobre a cabeça de Jacó e deu-lhe sua bênção materna. Terminou com as palavras: Que Yahweh do mundo te ame, assim como o coração de tua mãe afetuosa se regozija em ti, e que ele te abençoe.